Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho aí sobre implicação semântica, né? Mais uma propriedade aí, né, da lógica proposicional relacionada aí à semântica, né? Muitos até dizem que entender a implicação semântica é o fundamento mágico para você compreender a matemática e suas demonstrações. Porém, isso não ocorre apenas na matemática. Né? Vamos um exemplo aqui para a gente entender um pouquinho desse raciocínio da implicação. Né? Imagine a seguinte historinha. Né? Um cão, né? Aqui é o nosso cachorrinho aqui, ele quer ir para casa, né? Que está a casa dele, e ele chega numa encruzilhada com 3 estradas, né? E cada uma dessas estradas ela chega num rio e do outro lado está a casa do cão. No rio, no final de cada estrada, há uma ponte, né? Mas sempre nós temos 2 pontes que não estão funcionando, que é esse caso aqui, né? E nós temos uma ponte que está funcionando. O cachorrinho, ele sabe dessas coisas e também que uma dessas estradas, né, que tem aí que leva à ponte que está funcionando, o leva à sua casa. Entretanto, como ele não sabe qual ponte que está aberta, o que ele faz então? Ele dá uma farejada e escolhe uma estrada aleatoriamente e caminha por ela. Então, o que ele faz? Ele chega ao fim da estrada e vê se a ponte, se aquela ponte está funcionando. Ele volta à encruzilhada, dá outra farejada e escolhe outra estrada. De novo, ele chega ao fim da estrada, no rio encontra a ponte que esteja funcionando. Então, na verdade, o que ele faz? Então, ele escolhe aqui primeiro uma estrada e ele chega aqui, e aí ele vê que a ponte aqui não está funcionando. Então, ele volta. Aí ele vai na outra ponte aqui, vê que essa ponte também não está funcionando. Aí o que ele deduz? Ele deduz então que o seguinte, que a próxima estrada que ele for, com certeza ele vai chegar o quê? Ele vai chegar feliz aí na sua casa, né? Ou seja, então ele iria chegar aqui na sua casa, né? Se ele tivesse escolhido aqui essa estrada. Que princípio então o cachorrinho aí ele seguiu, né? Ele que é inteligente, né? Ele tem na cabeça uma implicação semântica. Qual que é a implicação semântica que ele tem? Que ele sabe das seguintes informações: ou vai ser na primeira, ou na segunda, ou na terceira. Não a primeira, não a segunda. Então, isso implica semanticamente o quê? Que a terceira vai levar ele o quê? A casa dele, né? Ou seja, em outras palavras, o cão ele sabe que as informações 1, 2, 3, elas são verdadeiras. Se as informações 1, 2 e 3 forem verdadeiras, então a informação 4 o quê? Ela também é o quê? Ela também é verdadeira. Né? Vamos agora formalizar esse raciocínio aí do nosso cãozinho aí. Né? O que vem então a ser uma implicação semântica? Né? Então, seja H e G duas fórmulas da lógica proposicional. Quando é que H implica semanticamente G? Então, H implica semanticamente G se somente se, para toda interpretação I, né, para toda interpretação I, se o I de H for verdadeiro, então o I de G ele vai ser o quê? Também vai ser verdadeiro. Né? Então a questão aí é a seguinte, que se H for interpretada, eu tiver uma interpretação que interpreta H como verdadeiro, então o I de G também vai ser interpretado como verdadeiro. Né? A gente formalizando isso daí, ó, H implica em G se somente se, para toda interpretação I, se o meu I de H for verdadeiro, então o I de G ele é o quê? Verdadeiro.
Se a gente pensar na tabelinha verdade, né? Qual que é a ideia aí? Né? A ideia é que se o símbolo V ele ocorre na coluna da tabela verdade de H, então V também ocorre na coluna de G, certo? Então o que nós temos é o seguinte, quando você tiver lá então, né? Então eu tenho lá uma tabelinha, né? E eu tenho lá a minha fórmula H e aqui a minha fórmula G. Quando é que H vai implicar semanticamente G? É que se H for verdadeiro, então G também vai ser o quê? G também vai ser verdadeiro, não é isso? Então G vai ser verdadeiro. Então isso é a definição o quê? Isso é a definição, né, de H implica semanticamente G. Ok? Vamos lá. Vamos a algumas observações, né, para a gente entender melhor exatamente a definição de implicação semântica, né? Primeiro é a questão das notações, tá? Às vezes você vai ouvir, você vai ver aí, encontrar nas literaturas H implica G, ou H implica semanticamente G, ou, né, isso também é muito utilizado, ó, G é consequência lógica de H, né? Ou seja, G ser consequência lógica de H é a mesma coisa de H implicar em G, ok? E também a notação utilizando o símbolo, né, implica aqui semântico, ok? Então, às vezes, vocês podem encontrar isso daí, né, essas notações aí, tá? Outra observação é que essa definição aqui, ela não fala que I de H tem que ser igual a I de G. Ela não fala isso. Ela fala o seguinte, se I de H for verdadeiro, I de G também tem que ser verdadeiro, certo? Ou seja, a definição ela não diz que I de H tem que ser igual a I de G. Daniel, por que você fala isso? Né? Porque e quando o meu I de H for F? Você pode deduzir alguma coisa de I de G? Não. Não, a gente não deduz nada, certo? Mas o que importa para mim, se eu tiver na tabelinha aqui, ó, então, se eu tiver uma tabelinha H e G, então eu tenho aqui verdadeiro, falso, falso, certo? Então, H implica semanticamente G, se for verdadeiro, tem que ser verdadeiro. Agora, falso implicar em verdadeiro ou falso implicar em falso aqui, isso não tem problema. Aqui eu tenho um exemplo de que H implica semanticamente G. Por quê? Porque se H é interpretado como verdadeiro, então G também é interpretado como verdadeiro. Ok? Então fica essas observações aí. Nós vamos aqui fazer alguns exemplos, né, para vocês entenderem melhor aí essa implicação semântica, tá bom? Então vamos lá. Considere as fórmulas H, né, que é dado por P e Q ou Q, e G, né, que é dado por P implica em Q. Mostre que H implica semanticamente G. Então vamos lá pela definição, né? Quando é que H implica semanticamente G? Se somente se para toda a interpretação e se I de H for verdadeiro, então o I de G tem que ser o quê? Verdadeiro. Então, no lugar agora de H, eu vou colocar a formulinha, ó. Então, para toda interpretação I, eu vou repetir, ó, se I de H, ó, se I de H for verdadeiro, então I de G também tem que ser verdadeiro. Ok? Então, vamos então supor que I de H, então vamos lá, suponha então que, ó, I de H é verdadeiro. Então vamos ver o que vai acontecer se o meu I de H for verdadeiro. Quando é que um ou é verdadeiro? Então se I de H aqui é verdadeiro, então eu tenho o quê? Que I de P e Q tem que ser verdadeiro e ou I de Q tem que ser verdadeiro. Certo? Para isso daqui um ou, né? Para um ou ser verdadeiro, ou aqui é verdadeiro e ou que é verdadeiro. Certo? Agora vamos lá. Quando é que I de P e Q é verdadeiro? Um E só é verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. Correto?
Continuo com a definição. Aí, ó. I ou I de Q verdadeiro. Ah, mas espera aí. Se o meu I de P é verdadeiro e I de Q é verdadeiro, então eu posso concluir que I de P implica Q também é verdadeiro. Correto? Se I de P é verdadeiro e I de Q é verdadeiro, então I de P implica Q é verdadeiro. Olha, mas observe, se I de H é verdadeiro, I de G então também foi o quê? Verdadeiro. Logo que H implica semanticamente G. Por quê? Ué, porque eu supus que H era verdadeiro, né? E cheguei que I de G também é o quê? Verdadeiro. Daqui a pouco nós vamos mostrar pela tabelinha, tá bom? Vamos aqui, ó. Vamos agora pegar as mesmas fórmulas e agora nós vamos mostrar que G não implica semanticamente H. Aí, o que seria então G não implicar semanticamente H? Vai, tem que existir uma interpretação I, tal que o meu I de G ele vai ter que ser verdadeiro e o meu I de H vai ter que ser falso. Exatamente. Para G não implicar em H, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que achar uma interpretação que interpreta o G como verdadeiro e o H como sendo o quê? Falso. Vamos então substituir aqui, ó, existe interpretação, o G é o quê? P implica em Q, e o H é P e Q ou Q. Certo? Então vamos lá, ó. Será que existe uma interpretação que vai interpretar isso aqui como verdadeiro e isso aqui como falso? Ó, pessoal, para ser verdadeiro aqui, eu tenho 3 possibilidades, né? Por implica. Agora, para esse ou ser falso, eu só tenho uma. Aqui tem que ser falso. Opa, já achei que o Q tem que ser falso. E aqui também tem que ser falso. Né? O Q sendo falso, aqui eu não posso dizer nada de P. Mas eu sei que o Q tem que ser falso. Mas se o Q aqui é falso, ó, para aqui dar verdadeiro, então o meu P tem que ser o quê? Falso, né? Então existe, vamos supor então que o meu I de P seja falso e o I de Q seja falso. Então se o meu I de P for falso e o I de Q for falso, eu tenho que I de P implica que é verdadeiro e I de P e Q ou Q é o quê? Falso, certo? Então, logo G o quê? Ele não implica semanticamente H. Por quê? Porque existe uma interpretação que vai interpretar G como sendo verdadeiro e uma que interpreta G como sendo o quê? Falso. Certo? Ou seja, sejam I de P falso e I de Q falso. Essa é a interpretação. Belezinha? Vamos ver aqui mostrando a tabelinha. Vamos lá. Ó. Aí está a tabelinha. Ó. Aqui tem a minha fórmula. Ó. Então aqui tem a minha fórmula H. Certo? E aqui tem a minha fórmula G. Certo? Se a gente observar, então, ó, analisando, vamos pegar, então, essas duas colunas para a gente analisar. O que é H implicar semanticamente G? É que onde, você então vai analisar só onde H é verdadeiro, ó. Verdadeiro. Quando H é verdadeiro, G é o quê? Verdadeiro. Ó, H verdadeiro, G verdadeiro. Daniel, e os falsos aqui não precisa, não? Não, não precisa. Olha pela definição. Então, observa, ó, temos que H implica o quê? Implica em G. Por quê? Conforme a tabela, se o símbolo V ocorre na coluna da fórmula H, que é esses dois casos aqui, ó. Olha aqui, ó. Se V ocorre na coluna de H, então ele também ocorre na coluna de G, ó. Observem aqui, ó. Certo? Isto é, para toda linha da tabela verdade, se H é verdadeiro, então G é verdadeiro. Isso mesmo. Ó. Se você olhar essa linha, isso acontece. Se você olhar essa linha, isso acontece. Daniel, e as outras? Não, não tem problema. Falso implica em qualquer coisa e F implica em qualquer coisa. Ok? Então tá bom. Vamos agora analisar a não implicação. Então aqui eu tenho a minha formulinha H. Certo? E aqui eu tenho a minha fórmula G. Né? Pegando aqui as duas colunas. Observe que G, ele não implica semanticamente H. Por quê? Porque, observe aqui, ó. Se ele for V, V, ok.
Aqui tá ok, ó. Ok. Aqui ok. Aqui ok. Ó, se V, então V. Agora olha aqui, ó. Se V, então o que? F. Aqui eu tenho meu problema, ó. Certo? Porque existe uma interpretação que vai interpretar G como sendo verdadeiro e H como falso. Ou seja, G não implica H. Por quê? Conforme a tabela, na última linha, temos o símbolo V na coluna G, que é o V na coluna G, e o símbolo F na coluna H. É o símbolo F na coluna H. Certo? Na coluna da fórmula H. Logo, existe uma linha da tabela verdade em que G é verdadeiro e H é falso. Ou seja, né, I de P, se I de P for falso, que está aqui a interpretação, ó, e nós achamos, né, aquela hora, né, se I de P for falso e I de Q for falso, G vai ser verdadeiro e H vai ser o quê? Falso. Belezinha? Então tá bom. E aí nós temos algumas propriedades aí, né? Que são que são imediatas, né? Então, vamos lá. É imediato que a relação de implicação lógica entre as fórmulas da lógica proposicional, ela goza das propriedades reflexiva e transitiva. Ou seja, para qualquer fórmula H, nós temos que H implica em H, né? Fórmula irreflexiva, né? Isso é óbvio, né, pessoal? Vocês têm lá a coluna lá de H, né? Então lá o verdadeiro, por exemplo, e falso, né? Aí repete a coluna de H, verdadeiro e falso. Ou seja, isso aqui sempre vai implicar, né? Ela sempre implica nela própria, né? Outra, se H implica em G. Então, ó, é transitiva, ó. Se H implica em G. Então, se H implica em G. E G implica em E, então se isso acontecer, então H vai o quê? H vai implicar em E. Né? Então é a transitiva, né? Se H implica em G e G e E, então eu tenho que H implica em E. Essa daqui nós ainda nessa aulinha de hoje nós vamos demonstrar essa propriedade transitiva aqui para frente, tá bom? Então vamos lá. Vamos mais alguns exemplos aqui, tá, de implicações, baseado na tabelinha verdade. Então, ó, considere a tabela verdade das fórmulas abaixo, vamos a algumas implicações lógicas. Então, eu fiz uma tabelinha aqui, né, símbolos proposicionais P e Q, aí eu tenho uma fórmula aqui, P e Q, P ou Q, e P se somente se Q, né? Então, a formulinha aqui, P, Q, P e Q, P ou Q, e P se somente se Q. Observe essa implicação lógica, ó. Ele está falando que P e Q implica em P ou Q. Vamos analisar se isso é verdade? P e Q implica em P ou Q. Então vamos analisar, ó. Verdadeiro, se verdadeiro, então verdadeiro. Ok, as outras eu não preciso nem olhar, certo? Realmente, aqui está ok. Beleza? É, ó. Vamos a uma próxima aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Aí. Ó, P e Q implica em P se somente se Q. Será? Então vamos lá. P e Q e P se somente se Q. Então vamos lá. Se aqui for verdadeiro, aqui também é verdadeiro. Beleza. Então, aqui nós temos então essas duas aqui. Ok. Beleza? Vamos a uma próxima aqui, ó. P implica em P ou Q. Né? Ou a gente pode falar daquela outra notação. Vocês lembram? Ó, P ou Q é consequência lógica de P. Né? Vamos então analisar essas duas colunas. Então tá aqui, ó. P implica semanticamente P ou Q. Vamos analisar, ó. P, onde é V, V. Beleza. V, se é V, então também V. Ok. Verdade. Né? E também, se a gente pegar Q, implica semanticamente em P ou Q. Pessoal, essa é a propriedadezinha de adição, tá? Ou seja, eu sei
Olha só para vocês terem uma ideia, ó. Eu sei que P implica em P. Isso é a reflexiva. Mas se P implica em P, se eu adicionar mais alguma coisa, continua implicando. Né? Se a gente pegar aqui, ó, a coluna de Q e de P o Q, vamos lá. Quando o Q é verdadeiro, P o Q é verdadeiro. Quando o Q é verdadeiro, P o Q é verdadeiro. Ok, então também, ó. Ok, essas implicações. Beleza? Vamos a uma próxima aqui. Ó, P e Q implica em P. Vamos olhar isso então? Deixa eu apagar isso daqui. Então vamos lá. Então, ó, P e Q implica em P. Então, P e Q implica em P. Pessoal, cuidado, vamos olhar daqui para cá, tá? Ó, vamos olhar a implicação assim, viu? Beleza? Então vamos lá. Se aqui é V, então V. Beleza. O resto é falso, não precisa nem de eu olhar, né? Então, ok. Certo? E da mesma forma, P e Q, ele implica em Q. Olha lá, se aqui é V, aqui também é V, ó. Tô olhando a implicação daqui para aqui. Certo? Ou seja, ok também. Essa daqui é a famosa, né, propriedade da simplificação. Ou seja, se eu tenho P e Q, consequentemente eu tenho P. Ou se eu tenho P e Q, consequentemente eu tenho Q. Ok? O que? E se a gente fizesse assim, pessoal? P implica semanticamente P e Q? Será? Vamos analisar essa daqui? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Vamos apagar. Então vamos lá. Analisando agora, ó. Vamos analisar aqui. Olhando P. Então eu estou olhando aqui, pessoal. P, essa coluna e essa daqui, ó. Certo? Então vamos lá. V, V. Beleza. V, F. Opa! Aqui já deu problema, ó. Aqui já deu problema. Certo? Ou seja, P não implica P e Q. Tudo bem? Então vamos lá então. Considere agora essa tabelinha verdade com outras formulinhas, tá? Vamos a algumas implicações lógicas aí, ó. P se somente Q implica em P implica em Q, ó. Significa se eu falo P se somente se Q, então eu posso deduzir que P implica em Q? Então vamos lá, ó. P se somente se Q, então vamos a essa coluna, né? E a essa coluna aqui. Então, ó, V, V, ok. Vamos lá no próximo V, 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 ok. Realmente. E se eu pegar agora, ó, P se somente se Q, implica semanticamente Q implica em P? Vamos lá? Então tá aqui as duas. Então vamos lá. Se é V, V. Se é V, V. Ok. Então, pessoal, olha para vocês verem, né? Que a gente já deduz disso daqui, ó. Se eu falo P se somente se Q, eu posso deduzir que P implica em Q e deduzir também que Q implica em P, né? Ou seja, quando eu falo que P se somente se Q, né? Isso daqui eu tenho que eu posso deduzir que P implica em Q, tá? E que Q também implica em P, né? Por isso que é uma bi-implicação, né? Para os dois lados. Ok? Vamos lá, vamos mais um aqui, ó. Vamos à próxima implicação aqui, ó. Famosinha essas fórmulas P implica em Q e P implica em Q e P, né? Observem que P implica em Q e P, eu posso deduzir Q. Ou seja, se eu tenho P implicando em Q e eu tenho P, então eu posso deduzir Q.
Essa é a famosa regrinha do modus ponens, tá? Nós vamos utilizar ainda muito ela ainda para frente, tá? Observe se a gente pegar as duas colunas, ó, vamos lá, certo? Então eu estou pegando a implicação, né? Essa implica, né? Então vamos fazer aqui, ó, certo? Ó, se é V, então eu tenho V. O resto é falso, não precisa nem de olhar, certo? Então realmente, se eu tenho P implicando em quê? Né? Uma afirmação. E eu tenho outra afirmação falando que eu tenho P, então eu posso deduzir o quê? Eu posso deduzir que. Certo? Ok? Então vamos lá. Nós temos aí também, né, algumas relações. Por exemplo, eu posso relacionar aí tautologia e implicação. De que forma? Né? Dadas duas fórmulas, H e G, temos que, se H implica em G, ó, H implicar em G, H implica em G, se somente se H implica em G é tautologia. Pessoal, observe que esse implica aqui, ó, ele é um implica semântico, tá? Ele é um implica semântico. É diferente desse daqui, ó. É diferente desse daqui, que é um implica sintático. Tá joia? Da forma. Esse daqui é um símbolo proposicional. Esse daqui não é não. Tá bom? Então, ó, H implica em G se somente se H implica em G é tautologia. Vamos provar isso? Então vamos lá. Quando é que H implica em G? Vamos usar a definição. H vai implicar em G se para toda linha da tabela, se para toda linha da tabela verdade associada a H e G, se a coluna de H ela tem V, então a coluna de G também tem V. Foi isso que nós vimos até agora. Correto? Né? Ou seja, para toda linha da tabela verdade, eu tenho que, se H for verdadeira, então G é o quê? Verdadeiro. Mas espera aí, se eu tenho uma linha que interpreta H como, se toda linha que interpreta H como verdadeiro interpreta G como verdadeiro, então vocês concordam comigo que H implica em G também vai interpretar isso como sendo verdadeiro? E se os outros casos, para H sendo F, F implicando em qualquer coisa vai ser verdadeiro. Ou seja, para toda linha, então, eu tenho que H implica em G vai ser interpretado como verdadeiro. Ué, Daniel, por quê? Ué, o único caso que eu poderia ser interpretado como falso é se H fosse verdadeiro e G como falso. Mas se ela implica, se H implica em G, isso não vai acontecer. Agora, observe essa definição aqui, ó. Para toda linha da tabela verdade associada a H e G, H implica em G é interpretado como sendo verdadeiro. O que isso significa? Que H implica em G é o quê? Tautologia. Ok? Ou seja, então eu provei que se H implica em G, se somente se H implica em G é o quê? Tautologia. Podemos utilizar aí, ó, a maneira matemática, ó. H implica em G se somente se para toda interpretação I, se o I de H for verdadeiro, então o I de G é verdadeiro. Beleza. Ok? Para toda interpretação I, se quando o H é interpretado como verdadeiro, o G é interpretado como verdadeiro, então eu posso concluir que H implicando em G também vai ser verdadeiro. Mas para toda interpretação I de H implica em G é verdadeiro, então eu posso concluir que essa formulinha aqui, ela é o quê? Tautologia. Beleza? Vou mostrar também na tabelinha para vocês. Vamos pegar aqui, ó. Dadas as fórmulas H, então eu tenho aqui a minha fórmula H, tá aqui. Isso aqui é a minha fórmula H, certo? E a minha fórmula G. Minha fórmula G está aqui, ó. Certo? Mostre que se H implica em G, então H implica em G é uma tautologia.
certo? Então vamos analisar então aqui, ó. Então está falando o seguinte, ó, que eu vou partir do pressuposto então que H implica em G. Se a gente observar aqui, vamos pegar aqui, ó, aqui eu tenho H, né, pessoal? H implica em G. Beleza? Vamos ver lá na tabelinha, ó. Então aqui eu tenho H e aqui eu tenho G. Então, ó, vamos olhar daqui para cá, tá, pessoal? Então vamos analisar. H é verdadeiro, G é verdadeiro. Os outros não precisam olhar, então beleza, realmente, né? Nós vimos isso daqui. Certo? Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vimos que H implica em G. Agora vamos pegar aqui, ó, H. Ó, eu peguei H, tá aqui. Implica em G, ó. E vou fazer agora a tabelinha verdade para esse implica aqui. Correto? Então vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Então vamos lá. V implicando em V, verdadeiro. Falso implicando em falso, verdadeiro. Falso implicando em verdadeiro, verdadeiro. Falso implicando em falso, verdadeiro. Pessoal, observe aqui. Olha o que aconteceu, ó. Essa coluna, qual que é essa coluna? H implica em G. Aí, para toda interpretação, essa formulinha aqui, ó, ela foi interpretada como sendo o quê? Verdadeiro. Ou seja, ó, H implica em G é uma tautologia, pois de acordo com a tabela, para toda interpretação I de H implica em G é o quê? Verdadeiro. Vamos então partir, ó. Então eu vou partir agora do pressuposto aqui que é se H implica em G, então vou chegar aqui a H implica em G é uma tautologia, ó. Então, aplicando a definição. Quando é que H implica em G, ó? Quando é que H implica em G? Se para toda interpretação I, se I de H for verdadeiro, né? Ó, se I de H for verdadeiro, então I de G é o quê? Verdadeiro. Então vamos continuar. Para toda interpretação, I de P implica em que I, P, para toda interpretação, se ele vai interpretar isso aqui como sendo verdadeiro, então o Q vai ser interpretado também como sendo verdadeiro, né? Ou seja, então o I de H implica em G também vai ser interpretado como o quê? Como sendo verdadeiro. Por quê? Olha, Daniel, para isso daqui não acontecer, tinha que existir uma interpretação que interpretava isso como verdadeiro e essa como falso, mas não existe. Por quê? Porque nós vimos que ele implica. Se falou que H implica em G, então toda vez que ele for interpretado como verdadeiro, aqui também é como verdadeiro. Agora, olha essa definição aqui. Essa é uma definição de quê? De tautologia. Então nós podemos concluir o quê? Que H implica em G é uma o quê? É uma tautologia. Certo? Beleza? Então, tá aí. Demonstramos. Vamos mais um aqui, ó, pessoal, que eu falei para vocês que nós vamos demonstrar aquela lei, aquela propriedade da transitividade. Observe aqui, ó, H. Ó, eu tenho a fórmula H que é P implica em Q e Q implica em R. E G é P implica em R. Ó, então, se H implica semanticamente G, ó, olha lá, se P implica em Q e Q implica em R, então P implica em R. Vamos ver isso daqui na tabela. Aqui está a tabelinha verdade, tá, pessoal? Aqui nós já tivemos uma aulinha só ensinando como constrói a tabelinha verdade, então já trouxe ela aqui pronta. Tá bom? Vamos então pegar aqui, ó. Então eu peguei aqui a formulinha H e aqui a fórmula G. Vamos ver, será que é... Aqui eu tenho que H implica semanticamente G. Vamos ver? Ó, V, V. Beleza. Vamos ver onde que tem mais V. Opa, V, V. Ok. E outro. V, 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 V. Beleza. Né? Nós temos aí, então, olhando pela tabelinha verdade, nós deduzimos aí, né, que realmente H implica em G, certo? H implica semanticamente em G.
Agora, será que H implica em G, então vai ser uma tautologia? Vamos então pegar aqui, ó. Então vamos lá, ó. Então eu tenho H e G, ó. Vamos fazer H implica em G? V implicando em V, V, F, F, V, F, V, F, V, F implicando em F, V, V implicando em V, V, F implicando em V, V, F implicando em V, V, V implicando em V, V. Olha agora aqui, ó. Olha essa última coluna. Todas as linhas foram interpretadas como sendo o quê? Verdadeiro. Ou seja, H implica em G é uma tautologia, pois de acordo com a tabela, para toda interpretação, I de H implica em G é verdadeiro. Vamos mostrar isso aqui a partir da... Então, vamos lá. Então, quando é que H implica semanticamente G? Quando para toda interpretação I, se I de H for verdadeiro, I de G também é o quê? Verdadeiro. Ué, mas se I de H for verdadeiro, o I de G vai ser verdadeiro? Então eu tenho que I de H implicando em G também vai ser o quê? Verdadeiro. Agora olha essa definição. Para toda interpretação I de H implica em G é verdadeiro. Então significa que H implica em G é o quê? Tautologia. Então tá aqui, ó. Então I de H implica em G. Isso então é o quê? Tautologia. Beleza? Pessoal, então a gente vai encerrar nossa aulinha, tá? Aí de hoje vou deixar para vocês aí alguns exercícios. Nós vimos aí um conceito importantíssimo em lógica, tá? Que é a implicação lógica, né? Ou consequência lógica. E a gente vai utilizar muito isso daí para frente, tá bom? Um grande abraço para você. Tchau, tchau.